Sejam bem-vindos a mais um programa da CNCF Consultoria e Serviços. Para a aula de hoje, vamos falar sobre patrimônio. Se tivéssemos que listar tudo o que nós temos, o que é que colocarias na sua lista? Não é? Alguns talvez o celular, outros diriam os salários, talvez os empréstimos que nós adquirimos de nossos amigos, do banco. Uns também iriam colocar o seu carro, outros a sua casa e talvez também as tarifas ou os pagamentos, as promessas de pagamentos da luz, da água. Então iriam colocar tudo isso na sua lista de propriedade. Então, todos esses itens que nós mencionamos aqui a título de exemplo, elas fazem parte de uma composição e elas compõem o patrimônio. Em contabilidade, patrimônio é nada mais do que o conjunto de bens e direitos e obrigações que nós temos a responder face ao relacionamento que nós temos com a sociedade e o benefício útil que nós tiramos dela. Ou seja, a partir do momento que nós estamos numa sociedade, nós construímos relacionamentos. E esses relacionamentos podem ser interpessoais, podem ser jurídicas e também de propriedade. Ou seja, nós, à medida que vamos subaproveitando ou aproveitando, explorando os recursos que existem no ambiente natural, nós vamos reter alguns deles para a nossa posse, não é? E para que possamos nos sentir satisfeitos a algumas necessidades, nós poderemos até também consumir recursos de outros, o qual nos criará a responsabilidade de devolver a uma dada altura com uma promessa de pagamento, não é? E é aí onde entra o conceito de permuta, não é? Se quero algo, tenho que dar algo em troca. Então, face a esse conceito social, nós conseguimos aqui entender o conceito contabilístico quando ela diz que o patrimônio é um conjunto de bens, de direitos e obrigação. Bens por quê? Porque tudo aquilo que nós temos na sua forma física, ou seja, na sua forma material, bem como na sua forma imaterial, mas que é de nossa propriedade, que está detido sob nossa posse, quer seja inferior ou superior a um ano, ela chama-se bem. Aquelas promessas, não é? De receber, de adquirir certos materiais ou imateriais a futuro, não é? Mas que há garantia que esses entrarão na nossa posse dentro de um ano ou mais, elas são consideradas direitos que nós adquirimos por meio de relacionamento com outras entidades, quer sejam individuais ou jurídicas. Quanto às obrigações, é o inverso, não é? Nós consumimos, nós nos relacionamos com outras entidades individuais ou jurídicas, do qual gerou um consumo e que, para o efeito, nós temos que pagar, nós temos a obrigação de devolver. Assim, as obrigações são todas as promessas de pagamentos que nós devemos a outras entidades. Então, essa esfera, esse conjunto, ela transforma, ela se agrupa no conceito de patrimônio. Bom, já entendendo que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigação, o que é que permite registrar o patrimônio? Se tivesse que registrar tudo que tens, como farias? Talvez alguns responderiam que por meio de uma lista. Certo. Essa lista é um método de controle e essa lista tem um nome específico. Ela chama-se inventário. O que é, então, contabilisticamente o inventário? O inventário é uma lista onde contém o registro de todos os bens que a empresa possui
ou que venha a possuir dentro de um ano e que já houve garantias de que estes bens vão chegar a estar em nossa posse, como, por exemplo, já foram comprados, mas ainda não estão em nossa posse. Foram vendidos, mas ainda está em nossa posse. Então, registrar o estoque, as entradas e as saídas de bens que estão sob nossa posse, quer seja a título de mercadorias, a título de imobilizados, a título de outros, não é? Ainda assim, estamos diante de um inventário. Controlar o que entra e sai da nossa esfera de bens é feito por meio de um inventário. E esses inventários podem elas ser permanentes e intermitentes, não é? Permanentes são aqueles inventários que nos permitem realizar o controle, não é, da nossa esfera num período mais longo. Os inventários intermitentes são aqueles que nós controlamos apenas por um período mais curto. Assim sendo, o controle do patrimônio nos permite chegar a uma conclusão. O que é que nós realmente temos, na verdade? E quando chegamos a essa conclusão, estamos diante de um balanço. O que é então, na verdade, um balanço? O balanço é o resumo de todos os bens e direitos e obrigações que a nossa empresa ou nós, como entidades particulares ou coletiva, possuímos, não é? Numa determinada data. Então, o balanço patrimonial é o resumo do patrimônio de uma entidade. E o que é que o balanço nos permite? O balanço nos permite comparar face a um período anterior ou face ao decorrer de um único período, se nós conseguimos obter algum desempenho, alguma melhoria, alguma apreciação sobre o valor dos nossos bens. E isso é demonstrado na demonstração de resultado. Ou seja, a demonstração de resultado apresenta ou espelha o comportamento, não é, sequencial ou de movimento que ocorreu no nosso patrimônio. Imaginemos que os nossos patrimônios não mudaram de um ano para outro e não houve nenhum movimento. Então, nós teremos demonstrações de resultados com indicadores nulos. Mas imagine que houve mudanças de posição no nosso patrimônio, houve também permutação no nosso patrimônio, houve um conjunto de factos e atos patrimoniais que ocorreram num período de tempo. É muito provável que nós teremos resultados, não é? Teremos informações nas nossas demonstrações de resultados. Então, para a medida de controle, não é? E para transmitir alguma informação para a tomada de decisão, nós temos então as demonstrações financeiras. Quem são as demonstrações financeiras? São, na verdade, o conjunto de registros, não é, de informações, quer sejam econômicas e financeiras, referente ao nosso patrimônio num período de tempo. E quem elas são? Indicavelmente, estamos aqui a falar do balanço, das demonstrações de resultado e se houve movimentos a nível de dinheiro, estamos a falar também das demonstrações do fluxo de caixa. Então, aqui, resumidamente, fizemos um enquadramento do que é o patrimônio, do que é o inventário, do que é o balanço, da importância das demonstrações de resultado, porque existe o mapa de fluxo de caixa e que todas elas podem ser geradas e controladas à base de um inventário.
Esta foi a nossa aula para hoje. Na próxima aula, CNCF Consultoria gostaria de trazer para todos aqueles que estão interessados em assistir a essas formações um conjunto de exercícios práticos e consolidados que nos permitirão então completar o entendimento desse conceito de patrimônio, de inventário, de balanço, de demonstração de resultados. Até lá, forte abraço. A CNCF Consultoria e Serviços agradece.